Você vai conhecer uma exitosa experiência. É a Rede Nossa São Paulo, uma iniciativa da sociedade civil que inclui muitas pessoas, dezenas de organizações não governamentais, movimentos sociais e empresas. São centenas de pessoas que ajudaram a dar cada passo, a conquistar cada uma das vitórias que alcançamos na nossa jornada em busca de igualdade, respeito, cumprimento de metas e efetiva melhoria da vida dos moradores das cidades brasileiras. Se você também estiver interessado em fazer alguma coisa para melhorar a sua cidade, exercer a cidadania, trabalhar com amigos, vizinhos, empresas e organizações sociais, assista a esse vídeo. Se você quer unir esforços na sua cidade, mudar a política, melhorar a vida em sua comunidade, junte-se a nós nessa jornada pelos caminhos construídos pela Rede Nossa São Paulo. Você receberá aqui muitas informações e dicas dos caminhos a serem trilhados, de modo a realizarmos conjuntamente o sonho de construir cidades mais justas, mais humanas, igualitárias, melhores para se viver. A Rede Nossa São Paulo começou a ser pensada no final do ano de 2006. Foi uma época de muita decepção com os debates e propostas apresentados nas eleições daquele ano, tanto para governadores quanto para a presidência da República. Naquela eleição, a sensação de muita gente era a de que imperava a falta de programas de governo efetivos. Não se falava em metas para as gestões, não se debatiam ideias e propostas de futuro, não se dimensionava o curto, o médio e o longo prazos. Nem se mencionava nos debates e nos eventos de campanha a necessidade de construirmos um país baseado nos princípios do desenvolvimento sustentável. O movimento começou a tomar corpo naquele final de 2006 e no início de 2007 já congregava um expressivo e crescente número de lideranças da sociedade civil. Movimentos sociais, cidadãos, empresários ligados ao tema da responsabilidade social se uniram para pensar caminhos e somar forças. A ideia foi a de unir esforços em torno dos problemas de São Paulo, ampliar a capacidade da sociedade de influenciar o debate sobre os rumos da cidade, chamar os políticos à responsabilidade, influenciar a tomada de decisões da gestão pública de modo a melhorar os programas de governo, ampliar a atuação da sociedade civil nos mecanismos de transparência, participação, incidência política e controle social sobre os poderes públicos. Esse grupo de pessoas, que começou a se unir entre o final de 2006 e o início de 2007, passou a observar experiências bem-sucedidas de organizações sociais e também de governos no Brasil e em todo o mundo. A rede usou como inspiração experiências de sucesso em Amsterdã, na Holanda, em Bogotá, na Colômbia, em Barcelona, na Espanha, em Estocolmo, na Suécia, em Copenhague, na Dinamarca, em Paris, na França. E também se inspirou em várias cidades brasileiras com gestões inovadoras. Para dar os primeiros passos da iniciativa que culminou na criação da Rede Nossa São Paulo, um grupo de lideranças foi conhecer Bogotá, capital da Colômbia. Bogotá vivia um período de significativas mudanças administrativas, urbanas e socioculturais. Principalmente devido à existência naquele país do chamado voto programático.
A delegação que foi à Colômbia também conheceu a experiência da organização civil Bogotá Como Vamos, que faz o monitoramento da qualidade de vida da cidade por meio de indicadores, técnicas e pesquisas de percepção. De volta ao Brasil, o grupo trouxe muitas ideias e desafios. Do aprendizado trazido de Bogotá, a ideia foi começar a iniciativa pela cidade de São Paulo. Começar por São Paulo, principalmente por causa da percepção de que os problemas daqui, muitos deles, eram comuns às outras cidades brasileiras. Afinal, a falta de debate programático ocorre em escala nacional. Faz parte da cultura de grandes e pequenos partidos políticos que substituem as propostas e metas pelo marketing político. Começou-se por São Paulo. O objetivo era gerar exemplaridade. Mostrar que é possível mudar a cidade, influir nas políticas públicas, comprometer os candidatos e os gestores a cumprirem suas promessas de campanha, transformando-as em metas de governo. Começamos por São Paulo devido à sua dimensão, complexidade, capacidade de gerar repercussão e exemplaridade para o desenvolvimento de iniciativas similares por todo o país. Nascia a Rede Nossa São Paulo. O grupo que impulsionou a criação da Rede Nossa São Paulo acordou alguns princípios fundamentais para o início dos trabalhos. O movimento deveria aprender com as experiências exitosas em outras cidades, mas também deveria inovar, ousar nas suas propostas, na forma de atuação. Juntar capacidade técnica para promover a inovação com qualidade. Produzir conhecimento e informação para subsidiar as iniciativas. Usar a favor da cidadania as novas tecnologias da comunicação e da informação. Promover a educação cidadã. Promover a mobilização social, de modo a aumentar a capacidade de pressão e incidência política junto aos poderes públicos. Para que todo esse esforço? Para transformar São Paulo em uma cidade justa, democrática e sustentável, com muito mais qualidade de vida. Para gerar exemplaridade, mostrar que uma nova forma de atuação em rede poderia gerar movimentos semelhantes à Rede Nossa São Paulo em todo o país. Em maio de 2007, quando foi lançada publicamente, a Rede Nossa São Paulo já contava com o apoio de 200 organizações. Atualmente, são mais de 700 organizações. Desde o seu nascimento, a Rede Nossa São Paulo colocou-se como apartidária. Na rede não pode haver participação de partidos políticos ou de candidatos a cargos públicos. O trabalho da rede é autenticamente da sociedade civil, de forma autônoma e independente. Consiste em dialogar, fazer propostas, fiscalizar e monitorar governos e legislativos municipais compostos por diferentes partidos. Por isso, não é possível haver partidos e candidatos em uma rede criada para apresentar propostas e também para fiscalizar as ações realizadas por candidatos e gestores eleitos pelo voto popular. Para manter sua autonomia e independência frente aos partidos políticos, a Nossa São Paulo decidiu que não receberia recursos financeiros de fontes públicas. O financiamento se dá exclusivamente junto a empresas comprometidas com programas de responsabilidade social, junto a fundações privadas e institutos que financiam projetos da sociedade civil. A Nossa São Paulo foi estruturada em uma secretaria executiva, com uma equipe técnica para organizar e produzir o máximo de informações, dados e indicadores sobre o município. Os indicadores foram organizados em um observatório virtual, disponível na internet.
A rede também passou a publicar em seu portal de internet as principais notícias da cidade, acompanhando de perto as iniciativas da administração municipal, da Câmara de Vereadores e as demandas da sociedade civil e dos movimentos sociais. Ao mesmo tempo, o portal também busca acompanhar e divulgar experiências inovadoras em outras cidades do Brasil e do mundo. A Secretaria Executiva da Rede Nossa São Paulo impulsionou e acolheu inicialmente a formação de diversos grupos de trabalho. O objetivo é somar esforços, buscando acelerar conquistas, avançar propostas e aprimorar o controle social junto aos poderes públicos. A coordenação geral da Nossa São Paulo ficou a cargo de seu colegiado de apoio, composto inicialmente por pessoas e organizações que participaram dos primeiros passos da rede, de sua concepção, formação e fundação. O colegiado reúne-se mensalmente para tratar dos temas mais estratégicos, posicionamentos, questionamentos e ações mais amplas. Enquanto o colegiado cuida das questões mais amplas e estratégicas, os grupos de trabalho cuidam de seus temas específicos, com ampla autonomia e liberdade para impulsionar suas próprias pautas e agendas. Já a Secretaria Executiva cuida da operacionalização, comunicação, produção técnica e mobilização. Também cuida dos temas demandados pelo colegiado pelos GTs. E tem responsabilidade sobre suas próprias iniciativas enquanto Secretaria Executiva. Desde o início, a ideia da Secretaria Executiva foi a de manter uma estrutura profissional enxuta, um quadro efetivo máximo de 10 a 15 pessoas. Para evitar o crescimento contínuo do quadro profissional, dada a complexidade dos temas que iriam surgir, buscou-se conduzir o trabalho de forma desburocratizada e ágil, priorizando as ações compartilhadas de fortalecimento das causas e dos objetivos das dezenas de parceiros e organizações que integram a rede e compõem os grupos de trabalho. É importante frisar que o conceito central da Rede Nossa São Paulo é o de fortalecer os diversos atores que dela fazem parte, de modo a não precisar de uma estrutura institucional cada vez maior. A Rede Nossa São Paulo, assim como a sociedade civil em geral, precisa se fortalecer de forma horizontal, nas mais diversas áreas e campos de atuação. O Brasil necessita disso. Uma sociedade civil plural, bem organizada, fortalecida, trabalhando e se comunicando em forma de rede. O regime político que a gente vive, a democracia representativa, é o melhor regime político, inquestionavelmente, mas é insuficiente para tratar com a complexidade das grandes metrópoles que vão se formando no mundo e vão se adensando a cada dia mais. Eu acho que não tem outro jeito senão o cidadão tomar conta dos seus espaços e criar e recriar os espaços públicos. São Paulo estava dando aparência ainda, e muito dela é assim, de que é de ninguém, em vez de ser de todos. Eu acho que o que um movimento como o nosso São Paulo está transformando é isso, está fazendo com que São Paulo seja de todos e não de ninguém. As primeiras ações da Nossa São Paulo podem comprovar que trabalhar em rede, em sinergia com várias organizações e movimentos da sociedade, pode resultar em conquistas importantes. Logo em seus primeiros meses de existência,
vários GTs da nossa São Paulo, contando com a participação de muitas organizações não governamentais, cidadãos e movimentos sociais, resolveram organizar o Dia Mundial Sem Carro, no dia 22 de setembro de 2007. A proposta de um dia sem carro seria a forma de chamar a atenção para todos os problemas e desafios que giram em torno do trânsito nas grandes cidades. Foram mais de 2 meses de mobilização, de reuniões e de oficinas para organizar uma grande agenda de atividades, como a Vaga Viva, ocupação de vagas de estacionamento de automóveis em ruas. Realizou-se ali atividades lúdicas e políticas buscando a humanização do espaço público, a atenção da população para a necessidade de melhor transporte público, menos trânsito, menos poluição, respeito aos pedestres e ciclistas, e por melhor qualidade de vida. Houve apresentação de propostas para um plano de mobilidade sustentável, que priorizasse o pedestre, transporte público e a construção de ciclovias na cidade, entre outras ações. Buscando aprimorar sua base de conhecimento, a Secretaria Executiva da Nossa São Paulo fez uma parceria com o IBOP. Dessa parceria resultou a primeira pesquisa de percepção sobre as condições da mobilidade urbana e seus impactos na qualidade de vida dos moradores da cidade de São Paulo. A pesquisa teve enorme repercussão na sociedade e nos meios de comunicação. Contribuiu de forma definitiva para pautar uma série de temas de grande interesse da comunidade: excesso de trânsito, poluição, condições do transporte público, necessidade de ciclovias, a importância de priorizar os pedestres na agenda política da cidade. Não foi fácil incluir essa agenda na administração pública, pautar os gestores municipais para atuar de acordo com os reais interesses da sociedade. Naquela época, entre 2007 e 2008, houve muita resistência de alguns setores da administração municipal, principalmente setores ligados ao trânsito. Para eles, parecia um absurdo solicitar o fechamento de ruas, realizar a Vaga Viva, perceber os graves problemas decorrentes da priorização do carro no sistema viário. Não era debatida a criação de estruturas mais inteligentes, modernas, coletivas, menos poluentes e mais humanizadas. Estes fatos produziram atrito entre os gestores públicos daquela época e as organizações da rede Nossa São Paulo. Esse registro é importante de ser feito. Ao mesmo tempo em que a rede busca colaborar com a gestão pública de forma apartidária e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, os gestores tradicionais geralmente têm dificuldades em lidar com o novo, com propostas mais audaciosas, principalmente as propostas que questionam e desafiam a cultura do automóvel. Propostas que buscam priorizar o pedestre, os usuários do transporte coletivo e das bicicletas. Mas a Nossa São Paulo não nasceu para reafirmar os dogmas do século XX, e sim para contribuir com a construção da cultura do século XXI, a cultura do desenvolvimento justo e sustentável. No mesmo período em que começou a organizar o Dia Mundial Sem Carro, a Rede Nossa São Paulo e vários outros atores entraram firme na luta pelo cumprimento da Resolução 315 de 2002. É uma resolução do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que determina a obrigatoriedade da venda nos postos de combustível de um óleo diesel 10 vezes mais limpo e menos poluente. A resolução previa que o diesel limpo deveria começar a ser vendido em 2009. 5 anos após a aprovação da resolução, ela ainda não havia começado a ser cumprida pelos principais atores responsáveis pela oferta de um diesel mais limpo: a Petrobras, que fornece o combustível, e a indústria automobilística, que deveria fabricar veículos com motores menos poluentes. Nenhum passo havia sido dado, apesar da resolução ter sido aprovada e dos índices de poluição estarem aumentando ano a ano. O movimento pelo diesel mais limpo, do qual participou a Rede Nossa São Paulo e outras organizações, cobrou respostas das autoridades, mobilizou os meios de comunicação de massa, envolveu o Ministério Público. Nosso objetivo era que as medidas fossem aceleradas e levadas a sério. A poluição gerada pelas emissões decorrentes da queima do diesel mais poluente causa doenças e mortes. A pressão da sociedade fez com que a Resolução 315 fosse efetivamente colocada na agenda da Agência Nacional do Petróleo, da Petrobras e da indústria automobilística. Ao final da mobilização, essas organizações tiveram que assinar um termo de ajustamento de conduta, um TAC, para cumprir um cronograma de execução da resolução. Atitudes como essa servem de exemplo.
mostram os resultados alcançados por iniciativas como as de monitorar os poderes públicos, juntar forças com diversos atores, alimentar a mobilização com informações e indicadores consistentes, possibilitar conquistas e mudanças efetivas. A Rede Nossa São Paulo não nasceu para ser do contra ou para ficar fazendo oposição aos governantes. Nasceu para colaborar com a cidade, com as expectativas e reivindicações da população que busca melhor qualidade de vida, para propor e também monitorar a gestão pública, buscando torná-la mais transparente, dialógica e moderna. Nesse caminho acontecem momentos de diálogo e colaboração com os gestores municipais. Também ocorrem atritos, críticas e divergências. Faz parte da caminhada e da democracia. Faz parte da construção de uma outra lógica na política. A lógica do interesse público, participativo, justo e sustentável, independentemente do partido que estiver no poder. As lutas, mobilizações e aporte técnicos da sociedade civil e da Rede Nossa São Paulo foram fundamentais para fazer a cidade e seus poderes públicos avançarem nas propostas e desafios da mobilidade urbana, como consta no seu plano diretor 2014-2030 e nas metas da gestão 2013-2016. Com o avanço do Dia Sem Carro, depois transformado em Semana da Mobilidade, a Rede Nossa São Paulo iniciou a articulação de sua mais decisiva proposta para a cidade, o projeto de lei do Programa de Metas. Depois de suas linhas gerais serem discutidas internamente, a proposta recebeu tratamento jurídico para ser elevada à categoria de emenda à lei orgânica do município. Foi um árduo caminho até conseguirmos aprovar a lei. Não é uma tarefa simples aprovar uma emenda à Constituição do município. Foram realizadas inúmeras reuniões com todas as lideranças partidárias da Câmara Municipal, audiências públicas com grande mobilização de representantes da sociedade, do mundo empresarial, dos movimentos populares. Em diversos momentos, lotamos os auditórios do Legislativo da cidade. Apresentada em 2007, a Lei do Plano de Metas foi aprovada em fevereiro de 2008. A proposta de lei do Programa de Metas foi uma iniciativa ousada e que mudou radicalmente a forma como gestores públicos encaram a administração da cidade de São Paulo. Agora, o prefeito tem a obrigação de apresentar o Programa de Metas para a sua gestão, sob pena de se tornar até mesmo inelegível. Veja alguns pontos importantes a partir da obrigatoriedade do Programa de Metas na cidade de São Paulo. O prefeito, eleito ou reeleito, deve apresentar o Programa de Metas de sua gestão em até 90 dias após a posse. O plano deverá conter prioridades, ações estratégicas e indicadores. Deverá apresentar metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal, subprefeituras e distritos da cidade, observando as diretrizes de sua campanha eleitoral e as normas da lei do Plano Diretor Estratégico. Promover um debate público sobre o Programa de Metas, mediante audiências públicas gerais, temáticas e regionais, inclusive nas subprefeituras. Divulgar semestralmente os indicadores de desempenho relativos à execução dos diversos itens do Programa de Metas. Os candidatos podem encarar esse compromisso como um engessamento, mas podem encarar esse compromisso também como uma grande oportunidade de uma reconstrução, de uma relação de confiança com a sociedade de um modo geral. É nisso que nós estamos apostando. Por isso, esses compromissos que todos aqui assinam é com uma visão de futuro de sociedade, de transparência, de participação. Enquanto tramitava a proposta da Lei das Metas na Câmara Municipal, a Rede Nossa São Paulo iniciava 2008 com duas ferramentas fundamentais para o entendimento da cidade e para o exercício qualificado do controle social: o Observatório Cidadão e a pesquisa Ibope sobre a qualidade de vida, já em sua segunda edição. No aniversário da cidade, em 2008, foi apresentado o Observatório Cidadão, com cerca de 140 indicadores sociais, ambientais, econômicos e políticos do município de São Paulo. Foi o primeiro espaço na internet com dados e informações sobre as mais diversas áreas: educação, saúde, segurança, meio ambiente e cultura. Todos reunidos no mapa municipal e georreferenciados em seus distritos e subprefeituras. Temos organizado cerca de 150 indicadores sobre a qualidade de vida na cidade, os indicadores técnicos cujas fontes são públicas e que, ao longo desse
desses últimos anos foram sendo cada vez mais georreferenciados por distritos e subprefeituras da cidade, de modo que a gente possa fazer uma análise das condições da cidade, da sua desigualdade, das regiões que estão bem dotadas de infraestrutura urbana, de serviços públicos, as regiões da cidade, os distritos e subprefeituras, onde há enorme carência desses serviços e equipamentos públicos. Também foi apresentada a pesquisa Ibope Nossa São Paulo, com dados sobre a percepção da população em diversos itens: qualidade de vida, opinião sobre a administração pública e sobre os serviços ofertados na cidade. Com o passar do tempo, o questionário da pesquisa Ibope Nossa São Paulo foi amplamente reformulado, mediante um processo participativo. Foi realizada uma consulta pública, 37 mil pessoas responderam. Elas escolheram quais as questões mais importantes para retratar a qualidade de vida em 25 áreas, tanto em aspectos objetivos, como em políticas públicas e condições sociais, quanto em aspectos subjetivos, como questões da vida privada. Com isso, em 2010, a pesquisa de percepção Nossa São Paulo Ibope passou a se chamar IRBEM, Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município. O objetivo do IRBEM é formar um conjunto de indicadores para que a própria sociedade civil, governos, empresas e instituições conheçam as condições e os modos de vida dos cidadãos, a fim de que as ações públicas e privadas tenham como foco principal o bem-estar das pessoas. Unindo os resultados da pesquisa de percepção com os indicadores técnicos do município, a sociedade civil paulistana passou a ter um aprimorado diagnóstico sobre a situação socioambiental, econômica, política e administrativa do município, assim como de suas 32 subprefeituras e 96 distritos. Graças ao IRBEM e aos indicadores, também foi possível construir o mapa da desigualdade no município. O mapa identifica os zeros, ou seja, quais as regiões da cidade em que os indicadores estão zerados, por exemplo, 0 livros por habitantes. Também identifica o nível da desigualdade entre as regiões mais ricas e mais pobres de São Paulo. Mostra os grandes desequilíbrios em relação a serviços e equipamentos públicos nos 96 distritos da cidade de São Paulo. Muitos deles sem nenhum equipamento importante para servir a população. Cada edição do IRBEM é marcada por grande repercussão na sociedade e nos meios de comunicação. A divulgação dos dados apresenta um profundo diagnóstico da cidade, contribuindo para o entendimento das questões consideradas importantes pela população. Por ser uma organização apartidária, a missão da Rede Nossa São Paulo é dar o máximo de transparência e divulgação a todos os dados possíveis sobre o município. E isso começou a se tornar realidade com o IRBEM, com o Observatório Cidadão e com os demais instrumentos de levantamento de dados. Uma realidade que colocou o debate sobre as questões públicas em um novo patamar. Agora, os dados estão na mesa. A população pode cobrar, baseada em fatos concretos, indicadores, índices, amostragens que dão a real situação do município e apontam caminhos para a solução dos problemas. O Observatório Cidadão e a pesquisa IRBEM romperam paradigmas. Representaram um salto de qualidade no entendimento sobre os problemas da cidade. Após as conquistas dessas vitórias, faltava transformar em lei o projeto de lei do Programa de Metas. O que foi alcançado um ano após o início do trabalho de sensibilização, mobilização e pressão por parte das organizações da Rede Nossa São Paulo. No dia 18 de fevereiro de 2008, realizou-se o que um ano atrás parecia quase impossível. Em uma sessão histórica, a Câmara Municipal aprovou a lei do Programa de Metas. Plenário lotado, galerias lotadas, vereadores compareceram em peso. A sociedade civil paulistana unida em torno de um propósito. A sociedade demonstrou sua vontade pela mudança, por um planejamento mais eficiente, por uma gestão de qualidade. A Lei das Metas foi aprovada pela esmagadora maioria dos vereadores presentes. 54 dos 55 vereadores existentes na Câmara votaram a favor da Lei das Metas. Uma grande mudança na administração pública da cidade de São Paulo, graças às boas ideias e propostas, fortalecidas pela mobilização social e pela participação popular. O município tornou-se referência para a implantação da Lei de Metas em dezenas de cidades brasileiras e em cidades de toda a América Latina.
A Lei de Metas, aprovada em São Paulo, também causou impacto em dezenas de cidades em outros países, o que transformou a Rede Nossa São Paulo em uma referência na América Latina. A primeira gestão sob a nova Lei das Metas administrou São Paulo entre os anos de 2009 e 2012. O prefeito apresentou a Agenda 2012, contendo 223 metas. Também apresentou um site de internet, propondo o acompanhamento de cada um dos 223 objetivos estabelecidos no programa de metas. A sociedade e os meios de comunicação puderam monitorar o desempenho de cada meta, em suas diversas fases de execução, desde o projeto inicial até a conclusão ou a entrega efetiva do serviço ou equipamento público à população. A partir desse quadro, os gestores públicos passaram a ter muito mais cuidado com as promessas eleitorais. A Lei de Metas mostrou que a equipe à frente da prefeitura precisa ter muito mais conhecimento sobre a cidade e suas possibilidades orçamentárias, e também muito mais capacidade administrativa e de gestão. A Lei das Metas trouxe ganhos para o planejamento da cidade, para a melhoria da gestão pública, para o controle social e para a cultura política, com muito mais transparência. Também tornou-se um marco civilizatório e regulatório do debate programático e eleitoral entre os partidos políticos. Nas eleições de 2012, alguns candidatos à Prefeitura de São Paulo foram muito mais cuidadosos em suas promessas eleitorais por conta de que agora existe a Lei de Metas, e ela precisa ser cumprida. Os debates eleitorais, a partir da Lei de Metas, passaram a ser mais programáticos, passaram a estar referenciados no programa de metas. As eleições de 2012 comprovaram o marco divisor que significou a Lei de Metas para São Paulo. Uma lei que deu muito mais seriedade, conteúdo e cuidados programáticos ao processo eleitoral, assim como instrumentos aprimorados de planejamento, gestão e controle social. Passado o impacto inicial da primeira gestão municipal sob a Lei de Metas, a segunda gestão registrou ainda mais avanços. As propostas e metas foram construídas de forma participativa, validada em audiências públicas realizadas nas 32 subprefeituras da cidade. Hoje, por intermédio do site Planeja Sampa, é possível acompanhar as metas definidas pela administração municipal. Cada cidadão pode saber quais as metas estão em andamento, as metas concluídas e quais, efetivamente, já trazem benefícios para a sua vida. A cidade também ganhou um Conselho de Planejamento e Orçamento participativos, onde se dá articulação entre as diretrizes orçamentárias, plano plurianual e o plano de metas, com a participação da população e dos demais conselhos municipais. Desde o início de 2013, 3 novos conselhos foram criados na cidade por ação direta da Rede Nossa São Paulo: Conselho da Cidade de São Paulo, Conselho Participativo Municipal, Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Foi um enorme avanço. A cidade agora tem participação propositiva, planejamento integrado, monitoramento por meio de indicadores, controle social permanentes. Vamos passar agora para um outro ponto importante para você entender o que é a Rede Nossa São Paulo e se inspirar para construir uma rede semelhante na sua cidade. Primeiro, o mapeamento, o levantamento e a informação sobre a cidade. Isso se faz através de levantamento de indicadores da cidade, constituir o que a gente chama de observatório da cidade. Em segundo, o acompanhamento cidadão, é fazer com que as pessoas acompanhem a cidade através da evolução dos seus indicadores. O terceiro eixo é o que a gente chama de educação cidadã, é fazer com que cada um de nós, cada cidadão de São Paulo, se sinta responsável pela cidade, atuando como cidadão. E o quarto eixo é o eixo da mobilização, o eixo da participação, para que no limite cada paulistano faça parte dessa rede, se interesse pela cidade e participe do movimento para fazer de São Paulo uma cidade justa e sustentável. Nós estamos, de alguma forma, retomando as origens dessa cidade, na medida que ela nasceu sob o marco do ensino, o marco da cultura, o marco da educação. Veja agora um resumo da metodologia utilizada pela rede e conheça também outras conquistas alcançadas por essa iniciativa que se tornou exemplar no Brasil e na América Latina.
pontos importantes para construir uma iniciativa como a da Rede Nossa São Paulo. Articule um movimento apartidário da sociedade civil, um movimento em rede, construído de forma horizontal, onde todos se fortaleçam e trabalhem juntos. O objetivo é potencializar as lutas pela melhoria da qualidade de vida na cidade, almejar uma cidade justa, democrática e sustentável. Gere pautas de trabalho, agendas de políticas públicas, exemplaridade, mobilização e educação cidadãs. Por exemplo, Dia Sem Carro, Semana da Mobilidade Urbana, Campanha pelo Diesel Limpo. Dê transparência e divulgação ao máximo de dados, informações e indicadores sobre todas as áreas de políticas públicas, recursos orçamentários e qualidade de vida do município. Construa o Observatório Cidadão. Para isso, a Rede Nossa São Paulo disponibiliza o software gratuitamente. Construa um portal de notícias e firme laços com jornalistas e meios de comunicação. Realize pesquisas de percepção com institutos de pesquisas ou universidades. Amplie a incidência política da sociedade para conquistar melhores instrumentos de planejamento e gestão na administração municipal. Trabalhe pela implantação do programa de metas. Apresente todas as informações disponíveis para a sociedade. Mostre suas conquistas. Apresente ferramentas para outros movimentos e municípios que tenham interesse de realizar ações semelhantes. Conheça agora outras iniciativas exemplares conquistadas a partir do início dos trabalhos da Rede Nossa São Paulo. Participação na Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. No evento Diálogos pelo Desenvolvimento Sustentável, a Rede Nossa São Paulo participou do painel Cidades Sustentáveis e Inovação. A mesa do evento foi composta por pessoas que se destacam na luta pela construção de cidades sustentáveis em todo o mundo. No evento, a Rede Nossa São Paulo defendeu a necessidade dos governos estabelecerem metas e oferecerem indicadores para que a população possa acompanhar e cobrar resultados, desenvolvendo ações como as que estão acontecendo na cidade de São Paulo. A Rede Nossa São Paulo também promove a cada nova eleição encontro com os candidatos a cargos públicos, de modo que se comprometam com o plano de metas e apresentem publicamente suas metas para a construção de espaços urbanos mais sustentáveis, igualitários e com qualidade de vida para toda a população. O processo democrático, ele é legal, ele é construtivo, ele é civilizatório, porque ele permite termos campanhas eleitorais onde os cidadãos, os eleitores têm a oportunidade de conhecer os candidatos, os programas e seu comportamento. Então é muito importante ter um olhar, ter uma apreciação sobre como os candidatos e os partidos se comportam no processo eleitoral. Então, quando você diz, olha, eu me interesso, quero fazer parcerias, dou valor à sociedade civil, é muito importante olhar como é que os candidatos se comportam, como é que eles se relacionam no processo eleitoral, porque assim vai ser se eles forem eleitos. A Rede Nossa São Paulo também realizou, em parceria com a Câmara Municipal, a campanha Você no Parlamento. A iniciativa contribui para orientar a elaboração de projetos de lei, de emendas ao orçamento da cidade e outras ações de responsabilidade da Câmara. Permitiu aos moradores da cidade a oportunidade de propor, acompanhar e fiscalizar as ações do Legislativo Municipal. A rede também criou o site De Olho nas Metas, construído em parceria com o Laboratório de Mídias do MIT, facilitando o acompanhamento via site ou aplicativo das metas, permitindo a contribuição online dos cidadãos com sugestões, críticas e perguntas sobre a execução das metas. O aplicativo e o site ajudam as organizações da sociedade civil a incorporar e disseminar informações sobre as metas municipais. No trabalho de informar e mobilizar, a Rede Nossa São Paulo criou a campanha Eu Sou Cidadão Paulistano. A iniciativa apresenta um cardápio de ações simples e cotidianas que têm um grande poder transformador, para cada um fazer, assumir, compartilhar e ajudar a motivar uma nova atitude em relação à cidade. Uma atitude que, além de melhorar e colorir São Paulo, melhora e colore um pouco a vida de cada morador. Outra iniciativa de destaque é o programa Cidades Sustentáveis, que congrega praticamente
quase todas as propostas, ferramentas, métodos e referências com as quais a Rede Nossa São Paulo trabalhou, pesquisou e desenvolveu ao longo de sua existência. O programa Cidades Sustentáveis reúne uma série de ferramentas. Essas ferramentas servem para que governos e sociedade civil promovam o desenvolvimento sustentável nos municípios brasileiros. O programa Cidades Sustentáveis é uma realização da Rede Nossa São Paulo, da Rede Social Brasileira por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis e do Instituto Ethos. Oferece uma plataforma que funciona como uma agenda para a sustentabilidade. Incorpora, de maneira integrada, as dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural. Aborda as diferentes áreas da gestão pública em 12 eixos temáticos. A cada eixo estão associados indicadores, casos exemplares, referências nacionais e internacionais de excelência, de políticas públicas e de urbanismo. Neste contexto, a Rede Nossa São Paulo lançou uma série de materiais de referência. Uma delas é a publicação Indicadores e Metas, uma contribuição para a implementação de instrumentos de planejamento e execução de políticas públicas, tendo a sustentabilidade como eixo transversal em todos os projetos e ações dos poderes executivo e legislativo municipais. Em cada eixo, existem metas e referência de metas, de modo que o gestor público possa implantar uma administração focada em estratégias e cumprimento dos compromissos. Uma das iniciativas do programa Cidades Sustentáveis, que teve grande visibilidade, foi a campanha Eu Voto Sustentável, estrelada por celebridades que abraçaram a causa e estimularam o cidadão a votar de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. Todo este conteúdo e ferramentas, incluindo um software para organizar os indicadores e metas da gestão na forma de um observatório municipal, são oferecidos a todos os partidos políticos que concorrerem às eleições em todo o país. Como contrapartida, exigiu-se dos partidos e candidatos a assinatura da Carta Compromisso do programa Cidades Sustentáveis. Pela primeira vez na história do Brasil, a sustentabilidade passou a ser transversal em programas de governo municipais, articulando de forma sistêmica as dimensões política, econômica, social, ambiental e cultural. Para as eleições de 2012, a equipe da Rede Nossa São Paulo, responsável pela Secretaria Executiva do Programa Cidades Sustentáveis, percorreu cerca de 500 cidades e capitais em 25 estados brasileiros, onde conseguiu o compromisso assinado de aproximadamente 665 candidatos a prefeito, com a participação de todos os partidos políticos por meio de suas executivas nacionais. O programa Cidades Sustentáveis entusiasmou vários candidatos e suas equipes que chegaram efetivamente a incorporá-lo nos materiais e propostas de suas campanhas. Passadas as eleições de 2012, o programa Cidades Sustentáveis tornou-se compromisso de cerca de 270 prefeitos eleitos. Essa experiência ficou e será levada para todas as próximas eleições a serem realizadas no país. Toda a equipe da Rede Nossa São Paulo e de vários movimentos da rede social de cidades que participaram ativamente da campanha em seus estados conseguiram levar grande parte de seus trabalhos para as sociedades e gestores públicos de quase 1/4 da população brasileira. Fica a certeza de que a sociedade brasileira tem muito a colaborar com melhorias significativas na gestão pública, com desenvolvimento sustentável, transparência, participação e o controle social. O programa Cidades Sustentáveis é um enorme trabalho de incidência política que sistematiza ferramentas técnicas com diretrizes programáticas e de governança participativa. Um grande salto positivo para a gestão pública, a democracia e o desenvolvimento sustentável no Brasil. Prefeitos empossados, muitos governos municipais passaram a requisitar a Secretaria Executiva do Programa Cidades Sustentáveis para a continuidade da parceria, principalmente na capacitação de técnicos e gestores das prefeituras para o aprofundamento do conhecimento sobre o Programa Cidades Sustentáveis e a utilização de sua metodologia e software. Para permitir tal iniciativa, a Rede Nossa São Paulo organizou e organiza dezenas de cursos de capacitação em todo o país, com técnicas e ferramentas focadas na implantação da gestão pública sustentável. A Rede Nossa São Paulo, por intermédio do programa Cidades Sustentáveis, também organizou o Prêmio Cidades Sustentáveis, com sua primeira edição em 2014 e que tem abrangência nacional. O prêmio tem como objetivo estimular os gestores públicos para a criação,
manutenção e atualização de observatórios em seus respectivos municípios, contendo indicadores, programas de metas e informações relevantes sobre políticas públicas voltadas à qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável. A iniciativa tem a parceria da Associação Brasileira de Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos. Vamos conhecer agora uma iniciativa que está se espalhando: a Rede Brasileira e a Rede Latino-Americana por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis. Desde o início do movimento, os fundadores da Rede Nossa São Paulo tiveram a intenção de disponibilizar metodologias, conhecimentos e contatos para outras cidades do Brasil. Cidades que quisessem organizar iniciativas semelhantes. Sabíamos da necessidade da ressonância em nível nacional, das propostas, valores e ferramentas que a sociedade civil estava implementando em São Paulo. Sabíamos da urgente necessidade de impulsionar programas de desenvolvimento sustentável local, pois as cidades brasileiras ainda são carentes de planejamento social, de instrumentos de transparência e controle social. Para criar uma rede social com outras cidades, tivemos o apoio de organizações como o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e a Fundação Avina. Essas organizações contribuíram para a articulação de uma rede de contatos em vários municípios brasileiros. Pessoas que se interessaram em conhecer as conquistas e propostas da Rede Nossa São Paulo. Essa articulação entre cidades começou a dar frutos 3 meses após o lançamento da Rede Nossa São Paulo. Nasceu no Rio de Janeiro o movimento Rio Como Vamos. Depois surgiu o movimento Nossa Ilha Mais Bela, no litoral norte paulista, inspirado na Nossa São Paulo e comprometido com metodologia e objetivos semelhantes. São movimentos que permitiram uma rica troca de experiências e conhecimentos sobre a cidade, regiões, gestões públicas, cultura política local. Permitiram a aproximação em rede de organizações com objetivos semelhantes. Os movimentos começaram rapidamente a se espalhar. Teresópolis, Ilhéus, Belo Horizonte, São Luís, Salvador, Recife, Betim. Foram muitas cidades que iniciaram movimentos inspirados pela Rede Nossa São Paulo. Em maio de 2008, durante a realização do Fórum Social Nossa São Paulo, iniciativas e movimentos de cidades do Brasil e da América Latina participaram das atividades desse evento. Aconteceram várias reuniões buscando a construção de diálogos que avançassem em articulações nacionais e sul-americanas. O objetivo era começar a trabalhar em rede. Até que em julho de 2008, na cidade de Belo Horizonte, é fundada a Rede Social Brasileira por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis, reunindo os movimentos e iniciativas que passaram a trabalhar com princípios, metodologia e propostas semelhantes em várias regiões do país. Em paralelo, as trocas de informações e experiências foram se intensificando entre iniciativas brasileiras e sul-americanas. Também em 2008, iniciaram-se os contatos da Rede Nossa São Paulo com as cidades argentinas de Mendoza e Córdoba. Elas estavam interessadas em conhecer melhor a experiência de articulação e mobilização social da iniciativa paulistana. Foi realizado em Bogotá um seminário sobre cidades e cidadania. O evento serviu para impulsionar as trocas de experiências entre iniciativas e movimentos sul-americanos. Nesse evento, em 2008, foram dados os primeiros passos para a criação de uma rede latino-americana de cidades. Os contatos, trocas e colaborações bilaterais e multilaterais foram se multiplicando entre redes e movimentos do Brasil e da América Latina. Ações e produções conjuntas foram iniciadas. Na Argentina, surgem os movimentos Nuestra Mendoza e Nuestra Córdoba, iniciando a organização de uma rede nacional naquele país. A esse movimento se juntaram as cidades de San Martín e Rosário, entre outras. No Brasil, a rede seguia crescendo em vários municípios, não sem algumas dificuldades, principalmente em relação ao financiamento do movimento local. As características do trabalho demandavam investimentos, pesquisas, organização de indicadores, portal, observatório cidadão, ações de mobilização, deslocamentos, campanhas de cidadania. São ações que exigem um certo grau de profissionalização e contratação de serviços, além de colaboração voluntária. Um dos caminhos foi o de sensibilizar as empresas locais, principalmente aquelas que executam ações de responsabilidade social no território onde atuam. Nesse sentido, exemplos bem-sucedidos foram alcançados em São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, Recife, Betim, Florianópolis, Ilhéus, Bogotá, Córdoba, Mendoza e muitas outras cidades. Algumas outras, contudo, não conseguiram levar o projeto à frente, dada a carência de financiamento.
Com isso, em vários municípios predominou o trabalho voluntário, com pequenas doações individuais insuficientes para garantir um trabalho que necessita de aportes técnicos e ferramentas de comunicação constantes. Esse é um desafio permanente de movimentos desse gênero. É preciso realizar parcerias, buscar empresas sensíveis às causas socioambientais, reunir esforços para mobilizar também o setor produtivo, que tem muito a ganhar com cidades mais limpas, seguras e igualitárias. A Rede Social Brasileira por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis realizou seu primeiro encontro nos dias 28 e 29 de maio de 2009. O encontro foi aberto ao público e representou o primeiro passo de uma iniciativa que alcança dezenas de cidades, com eventos, reuniões, mobilizações conjuntas e uma série de iniciativas que começaram naquele ano de 2009 e continuam até hoje, em todo o país. A Rede Social Brasileira por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis é constituída por movimentos e iniciativas que têm o objetivo de fomentar a qualidade de vida nas cidades por meio do comprometimento da sociedade e de sucessivos governos com comportamentos éticos e com um desenvolvimento justo e sustentável. A Rede Nossa São Paulo passou a ser uma importante referência para diversos temas de políticas públicas no município. Além dos grupos de trabalho, conta com uma ampla rede de especialistas e colaboradores dos mais diversos assuntos da cidade, de modo a manter a qualidade de suas iniciativas e, principalmente, entender os problemas e contribuir para o esforço coletivo visando melhorar a vida na metrópole. Os meios de comunicação de massa passaram a utilizar amplamente os indicadores da cidade para a produção de reportagens e análises. Cada novo dado, cada levantamento, organização de informações e processo de sensibilização passou a gerar pautas e interesse por parte dos jornalistas, o que ampliou significativamente o espectro de diálogo da Rede Nossa São Paulo com a sociedade. A Rede Nossa São Paulo também passou a ter um espaço em rádios da cidade, como no caso da CBN, em que tem 2 quadros semanais para comunicar suas pesquisas, propostas, análises sobre o andamento do programa de metas, dos indicadores, das boas práticas, das mobilizações, das publicações e de todas as suas ações focadas na melhoria da cidade em que vivemos. Além da parceria com a Rádio CBN, a Rede Nossa São Paulo também firmou ao longo de sua história parcerias pontuais com outros veículos de comunicação, tais como a Rede Globo, os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo e a revista Carta Capital. O acompanhamento por parte da Rede Nossa São Paulo do dia a dia da Câmara Municipal foi outro foco importante do trabalho. Acompanhamos e monitoramos de perto as reuniões plenárias, votações, comissões legislativas e propostas levadas pela sociedade civil. Usamos nossas ferramentas de comunicação e nossa incidência nos meios de comunicação de massa da cidade. Com o crescimento do trabalho da Rede Nossa São Paulo e a ampla repercussão obtida em seus primeiros anos de vida, entre 2007 e 2010, passamos a buscar novas formas de participação e de sensibilização da sociedade e do poder público. A ideia foi de criar sínteses de todo o conhecimento e experiências bem-sucedidas acumuladas e disponibilizá-las para o Brasil. 2 iniciativas se destacam. A primeira delas é a proposta de emenda à Constituição que reivindica a adoção do plano de metas em todos os municípios brasileiros, também em todos os estados e também no governo federal, de forma obrigatória, como algo previsto constitucionalmente. A proposta dará ao país os bons instrumentos de planejamento, gestão, governança, transparência e controle social já conquistados em dezenas de municípios brasileiros. O que se quer agora é que isso ocorra em todo o país. Segundo a proposta de emenda constitucional, todos os governadores, prefeitos e presidentes eleitos terão até 120 dias após a posse para apresentar à sociedade civil um programa de metas com todas as ações estratégicas planejadas para o novo mandato. Em pouco tempo, conseguimos avanços significativos, muito bem-vindos para o país. Observatórios municipais com dezenas de indicadores fundamentais para realizar o diagnóstico e elaborar políticas públicas com muito mais informação e conhecimento sobre a realidade local. Lei das metas para aprimorar o planejamento, a gestão e o controle social nas administrações municipais. O programa Cidades Sustentáveis, que oferece tudo isso e ainda um banco de boas práticas e diretrizes para a sustentabilidade sistêmica, orientar o planejamento e a gestão dos municípios brasileiros,
com a valorização da governança democrática e participativa. O objetivo deste vídeo foi de apresentar as realizações da Rede Nossa São Paulo, a metodologia, as estratégias e as demais ações protagonizadas por essa iniciativa. A proposta é oferecer referenciais que possam ser incorporados, adaptados, implantados por organizações em todo o país e também em outros países. Isso, de fato, já vem acontecendo em dezenas de cidades brasileiras e latino-americanas. São conquistas que reforçam a importância da metodologia adotada pela Rede Nossa São Paulo, que busca sempre resultados concretos, passíveis de serem mensurados. A Rede Nossa São Paulo e seus parceiros estão ajudando a construir cidades mais justas, democráticas e em sintonia com os princípios do desenvolvimento sustentável. Esse é o propósito que move a Rede Nossa São Paulo e as dezenas de cidades que trabalham em sintonia em busca de cidades melhores para se viver, mais justas, humanas e igualitárias. O movimento é absolutamente apartidário. De repente, a gente se mobilizou pelo Dia Mundial Sem Carro e a prefeitura participou ativamente. Aí alguns levantaram e falaram: opa, já entendi. É um movimento para apoiar o Gilberto Kassab. Aí, de repente, nós levantamos alguns dados sobre a cidade, sobre o orçamento, que não são dados muito agradáveis, sobre a desigualdade em São Paulo. Aí outros levantaram: oh, agora entendi. É um movimento petista, é um movimento anti o Kassab. Aí, de repente, né, o Geraldo Alckmin fala que de Bogotá, por exemplo, Bogotá, a gente fala de Bogotá, opa, entendi. É um movimento de apoio à candidatura do Geraldo Alckmin, né? Como se no Brasil não fosse possível, né, um grupo se juntar e trabalhar pelo bem comum, como se isso fosse absolutamente inacreditável.